bora mergulhar num tópico que está literalmente reescrevendo as regras do jogo, a governança digital. E olha, isso aqui não é só sobre tecnologia, não. É o ponto exato onde o código bate de frente com algumas das questões mais antigas da filosofia. Para a gente começar, vamos pegar essa ideia muito poderosa do Lawrence Lessig. No mundo digital, as linhas de código que rodam os sistemas não são só instruções, sabe? Elas acabam regulando o nosso comportamento, definindo o que é possível e o que não é. Basicamente, elas funcionam com a mesma força de uma lei do mundo real. Isso leva a gente para uma pergunta bem provocadora. E se a gente pudesse tirar a ambiguidade, a falha humana, da equação? Essa é a grande promessa quase utópica por trás de tecnologias como o blockchain e os contratos inteligentes. Mas será que é tão simples assim? Então, vamos explorar essa primeira grande ideia, a de uma governança totalmente automatizada, onde o código é quem manda. A ideia central aqui é usar a tecnologia blockchain para criar regras e até organizações que se executam sozinhas. É isso mesmo. As regras são escritas em contratos inteligentes e, uma vez que são ativadas, elas são cumpridas automaticamente, sem precisar de ninguém no meio do caminho para garantir que aconteçam. É aqui que a coisa começa a ficar filosoficamente interessante. A gente precisa começar a questionar a natureza dessas novas entidades digitais. Afinal, o que elas são, de verdade? Uma das peças-chave desse quebra-cabeça é a DAO, ou Organização Autônoma Descentralizada. Pensa nela como uma empresa que funciona com base em código, controlada por todos os seus membros, sem um CEO ou um conselho de diretores dando as ordens. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Onde uma empresa tradicional tem aquela hierarquia de pessoas, contratos em papel e estatutos, uma DAO tem uma estrutura coletiva, contratos que se executam sozinhos e regras que são o próprio código. É de fato uma mudança radical de pensamento. E aí vem o ponto crucial. Uma DAO é uma entidade real? Filósofos debatem isso intensamente. Seria uma entidade coletiva de verdade, com uma vontade própria? Ou é só a soma dos seus membros e do código que eles usam? Ou talvez seja algo completamente novo, um tipo de híbrido entre o social e o tecnológico. Isso nos joga direto no próximo enigma, o paradoxo que vive no coração da promessa da blockchain. A gente para de perguntar o que essas coisas são e começa a questionar como é que a gente pode saber alguma coisa sobre elas. Todo mundo já ouviu falar, né? A blockchain é um sistema trustless, ou sem confiança. A ideia é que a confiança em pessoas ou instituições é substituída pela certeza matemática da criptografia. Só que a realidade, ela é um pouquinho mais complicada que isso. O que a gente percebe aqui é que esse termo sem confiança pode enganar um pouco. A confiança não desaparece, ela só muda de lugar. É preciso confiar que a matemática por trás da criptografia funciona. É preciso confiar que o código que implementa essa matemática não tem falhas. É preciso confiar nas pessoas que escreveram esse código. E, por fim, é preciso confiar que os incentivos econômicos da rede vão manter todo mundo honesto. A confiança vira uma cadeia bem complexa, tanto técnica quanto social. Mas e o que acontece quando essa cadeia de confiança se quebra? Quando o código falha e causa um dano real, gigantesco? É exatamente aí que a gente encontra o tal do vazio de responsabilidade. Em 2016, a DAO, que foi o primeiro grande experimento do tipo, foi hackeada. Um invasor explorou uma brecha no código, veja bem, ele não quebrou as regras, ele usou as próprias regras de um jeito que ninguém preveu, e conseguiu drenar milhões de dólares. Isso criou uma crise existencial para toda a comunidade Ethereum. E a pergunta que não queria calar era: de quem é a culpa? Dos desenvolvedores, que deixaram a falha passar? Do invasor, que, na visão dele, estava só seguindo a lei do código? Ou, quem sabe, a culpa era do próprio código autônomo? Esse evento escancarou o tal vazio de responsabilidade. Um dano claríssimo, mas sem um culpado óbvio para apontar. O conflito todo se resumiu a isso. De um lado, a rigidez da ideia de que código é lei. Do outro, a flexibilidade da justiça humana. No fim das contas, a comunidade Ethereum decidiu intervir e reverter o hack. Isso provou uma coisa: a intenção humana e o senso de justiça, pelo menos naquele momento, falaram mais alto que a execução literal de um código com falha. E tudo isso leva a gente para uma conclusão bem importante. A gente percebe que essa discussão toda sobre tecnologia é, na verdade, uma discussão sobre questões humanas muito antigas e fundamentais.
A grande lição aqui é que, ao construir esses novos sistemas, a gente não está só escrevendo código. Estamos sendo forçados a encarar, de novo, questões de milênios sobre o que é real, sobre conhecimento, sobre justiça, só que agora num campo de batalha totalmente novo. Então, a pergunta que fica é: a gente está realmente usando essa tecnologia para construir sistemas mais justos e transparentes? Ou será que a gente corre o risco de simplesmente pegar os nossos preconceitos e desigualdades de sempre e colocar eles dentro de sistemas que são muito, mas muito mais difíceis de contestar e de mudar do que as leis antigas? Porque, no fim do dia, quando o código se torna a lei, a questão mais importante sobre o nosso futuro é esta. Se o código é a nova forma da lei, a pergunta fundamental é: quem vai ter o poder de ser o programador? Essa é a questão sobre poder que vai definir o nosso século.